Algumas semanas atrás, alguém fez um vídeo para contestar as informações que eu passei aqui naquela série sobre o desarmamento, sobre o livro do Benê Barbosa. Na verdade, ele se deteve sobre o segundo vídeo, o segundo vídeo da série, que era sobre qual é a função das armas, para que elas servem, para que elas foram concebidas e se elas cumprem esse papel a que elas se predispõem. Eu não ia responder esse vídeo, não pretendia fazer isso, porque é um anônimo, alguém que não se identifica, e eu gosto de saber com quem estou falando. Eu estou aqui mostrando minha cara, não me escondo, não tem razão para me esconder. Eu até entendo que algumas pessoas usam anonimato porque, talvez por causa de trabalho, porque não querem se expor, por medo talvez, mas eu não pretendia responder. Não pretendia responder mesmo. Mas como muita gente tem vindo aqui pedir para eu falar sobre isso, para eu explicar essa posição, então achei importante fazer aqui. O vídeo é longo, tem quase 40 minutos, então vou pegar alguns trechos aqui que me parecem mais importantes. E outro ponto que eu quero salientar também, na verdade são outros dois pontos. Primeiro, eu acho importante que as pessoas questionem aquilo que eu digo. Eu não estou aqui defendendo verdades universais, absolutas, irrefutáveis. A gente pode errar, eu posso vir aqui apresentar informações incorretas. Então, é importante que vocês confiram as fontes que eu passo, leiam os textos e se tiver alguma coisa errada, vir aqui e apontar, porque isso é importante. O maior equívoco é quando alguém vem aqui se passando como uma autoridade suprema sobre um assunto, como se tudo aquilo que ele falasse fosse incontestável. E não é meu caso. Se vocês tiverem algo para apontar, questionar, sintam-se à vontade para fazer isso, para fazer vídeos, sintam-se à vontade. E não apenas a mim, não. Façam isso com outros influenciadores também, com outras pessoas que vêm aqui fazer certas afirmações categóricas. Questionem essas pessoas também. Façam vídeos refutando essas pessoas ou questionando o que elas dizem, porque isso é importante. Esse exercício crítico é fundamental para o conhecimento. Que você vem aqui, olha, você errou, você falou uma coisa incorreta, e dá a oportunidade de se retificar se for o caso. Então é fundamental isso. E outro ponto tem a ver com o caráter discursivo, com o caráter argumentativo. Se a pessoa tem um argumento coerente que possa ser confrontado também, isso é importante. Não é apenas xingamento, não é apenas zombaria, não é apenas ridicularização, mas vir com argumentos concretos que você possa analisar, dissecar esses argumentos e apresentar um contra-argumento se for o caso. Então, nesse sentido, embora seja um anônimo, foi bastante educado em muitos sentidos, então me parece coerente poder vir aqui e apresentar minha posição em relação ao que ele disse. Ele começa o vídeo dele dizendo que ele vai utilizar o princípio da caridade, ou seja, de tentar mostrar um argumento da melhor forma possível. Não me parece que ele faça isso em boa parte dos casos, me parece que ele distorce os argumentos que eu digo, mas vamos lá, vamos analisar ponto a ponto aqui e ver o que acontece. Logo de cara, ele questiona o meu argumento, ele diz que o meu argumento sobre o propósito das armas é o seguinte: portanto, o uso delas, as armas, para fins defensivos é inválido, que elas não têm este propósito. Eu não disse isso, eu não disse que os fins defensivos das armas são inválidos. O que eu disse é que os fins das armas são derivados dos fins ofensivos. As armas são criadas para matar os outros, para destruir os outros, e por causa disso passaram a usar armas para se defenderem. Eu falo isso claramente em 3 minutos do meu vídeo. Eu vou deixar o vídeo vinculado aqui e vou pôr o trecho para vocês assistirem. É claro que em uma guerra geralmente há um agressor e um defensor, Então, quando a gente pensa em armas de guerra como instrumentos de defesa, esse é um sentido derivado da arma. O primeiro objetivo, primeira intenção é matar, é destruir. Depois há um sentido derivado, que é o sentido de defesa. Como há um agressor, alguém que defende, então há uma relação de ataque e defesa. É um sentido derivado. A pessoa precisaria das armas, no caso de uma guerra, para se defender do agressor. Ou seja, logo de cara você não vê esse princípio da caridade sendo utilizado. Ele já distorce o meu argumento, falando algo que eu não disse. Eu não disse que o uso defensivo é inválido. O que ele faz aqui é distorcer o meu argumento, torná-lo mais frágil para que seja mais facilmente refutável. Em seguida, ele passa a questionar o uso da referência do Clausewitz, como se fosse um argumento de autoridade, como se fosse um apelo à autoridade, sendo que ele não seria uma referência para poder justificar o meu argumento. Então ele passa a investigar a história das armas de fogo, a origem das armas de fogo, e ele chega naquilo que se chama de lança de fogo, Fire Lance, que seria a primeira arma de fogo da história. E ele usa como referência aqui um livro chamado The Gunpowder Age, de Tony Andrade. Eu não tenho acesso a esse livro, eu não comprei o livro, eu não tenho como ler o trecho no qual ele menciona ali, ele põe referência no vídeo, mas eu não tenho acesso ao trecho integral para poder dizer o que o livro diz sobre isso. Mas as referências que eu encontrei sobre a Fire Lance, sobre a lança de fogo, em quase todas as referências indica que essa arma foi uma precursora das armas de fogo. Em inglês eles usam predecessor e precursor. O que quer dizer precursor? É o que vem antes, é o que antecede as armas de fogo. Quando a gente fala que a carruagem, por exemplo, é a precursora do carro, do automóvel, isso não quer dizer que a carruagem é o automóvel. Quando você diz que o telégrafo é o precursor do telefone, isso não quer dizer que o telégrafo é o telefone. É um precursor, vem o antes, é um antecessor
da arma de fogo. Eu vou deixar alguns links aqui nos quais as pessoas falam isso, né? Predecessor, Precursor. Inclusive tem um livro aqui que se chama Science and Civilization China, de Joseph Needham. Esse texto tem integral na internet, eu vou deixar o link na descrição aqui. E ele fala o seguinte, olha, ele tem um capítulo só sobre a lança de fogo e ele diz o seguinte: não podemos ter certeza se um projétil se adequa a uma arma de fogo ou não. Nesse caso, é conveniente denominar a arma, a lança de fogo, como uma semi-arma ou uma proto-arma, ou seja, um precursor da arma de fogo. É porque ele usa o exemplo da lança de fogo como se fosse o uso defensivo, né? É a precursora da arma de fogo, né? A primeira arma de fogo, no caso dele, né? Como ele menciona, e foi usada num cerco. Ela foi usada por fins defensivos. E isso justificaria a tese dele de que as armas de fogo são para uso defensivo e não ofensivo. O que eu encontrei, acho que nesse caso eu teria que investigar com maior profundidade, eu não sou historiador de armas, não sou historiador da China também. O que eu encontrei, algumas referências que eu encontrei, dizem que a primeira arma de fogo seria o mosquete. Então seria um caso a ser investigado, analisar esse assunto, realmente não tem uma palavra conclusiva sobre isso, a gente teria que analisar com maior profundidade e buscar qual seria o primeiro uso de uma arma de fogo propriamente dita em combate, se foi defensivo ou ofensivo. E depois ele diz que mesmo se a gente considerar que o primeiro uso foi ofensivo, que eu defendo que não é válido encarar o uso das armas de fogo como defensivo. Eu não disse isso também, ele está concluindo a partir de uma inferência que eu não disse. A pessoa precisaria das armas no caso de uma guerra para se defender do agressor. Ele afirma que isso é um non sequitur, sendo que na verdade é um non sequitur a partir de como ele estrutura esse argumento. Mas não é o que eu disse. Primeiro porque meu vídeo é uma resposta ao livro do Bené Barbosa. Então no livro ele utiliza esse argumento do uso defensivo da arma de fogo como uma justificativa para liberar a posse e o porte de armas. Então, para o Bené Barbosa, esse uso defensivo é uma justificativa bastante válida e forte para que as pessoas se armem. Só que a minha defesa, o meu argumento é o seguinte, olha, se as armas de fogo foram concebidas para fim ofensivo e o uso defensivo é um uso derivado, se não houvesse armas de fogo, as pessoas não precisariam de armas de fogo para se defenderem de armas de fogo. Esse é o meu argumento. Se as pessoas não estivessem armadas, você não precisaria de armas para se defender de pessoas armadas. E me parece que essa é a lógica de várias políticas de desarmamento. Se as pessoas não estão armadas, se o cidadão não está armado com arma de fogo, o cidadão não vai precisar de arma de fogo para se defender. Quanto menos armas de fogo, menos violência com armas de fogo. Isso parece tautológico, isso parece óbvio. Se menos pessoas estão armadas com armas de fogo, haverá menos mortes com armas de fogo. Isso é óbvio, isso é auto-evidente. Em seguida, ele entra no argumento dos usos possíveis para um automóvel, dos propósitos possíveis para o automóvel. É um argumento que o Bené Barbosa usa, né? Dos acidentes com automóveis e como as pessoas morrem com automóveis e nem por isso se propõe que se acabe com os automóveis. E eu respondo dizendo que os automóveis não são feitos, não são concebidos para matar pessoas. Depois eles comparam com os carros, que os carros também podem matar, embora não seja feito para isso. O que é uma comparação totalmente esdrúxula, né? Porque o propósito do carro não é matar ninguém, o propósito do carro é levar você de ponto A ao ponto B. Então, se acontece uma morte num carro, se um carro atropela alguém, é um problema, é um desvio do uso. Não é um dos propósitos possíveis para o carro, é um acidente. Não é a intenção. Quando alguém lá, uma montadora Ford ou a Volkswagen constrói um automóvel, eles não pensam, alguém vai usar esse carro aqui para matar alguém. Não é concebido para esse propósito. Então essa pessoa do vídeo utiliza como contra-argumento os ataques terroristas usando caminhões ou carros, que tem ocorrido muito ultimamente. E aqui novamente você vê uma distorção. Você não vê o princípio de caridade, você vê uma distorção. Ele diz que é uma falácia genética, que é como se eu estivesse defendendo que o propósito original de algo devesse ser o propósito hoje. Aqui vou citar dois casos famosos. O primeiro caso é do Santos Dumont. Quando o Santos Dumont cria o avião, concebe o avião, ele pensa no veículo para fins pacíficos. O avião como algo que melhoraria a vida das pessoas no mundo. Quando ele vê o avião sendo utilizado para guerra, na Primeira Guerra Mundial, o Santos Dumont fica revoltado, fica indignado, ele entra em depressão e se mata. Então ele vê aquilo que ele concebeu, aquilo que ele inventou para uma finalidade, sendo usado para algo totalmente diferente. Para um fim que ele não concebeu, para um propósito que ele não pensava ser possível, matar outras pessoas. Outro caso é do Alfred Nobel, que é o inventor da dinamite. Ele inventa a dinamite para fins de construção, para demolição, para fins pacíficos, só que a dinamite passa a ser usada para a guerra também, para fins destrutivos, para matar pessoas. Então o que o Alfred Nobel faz é criar um prêmio, que é o Prêmio Nobel, para promover a paz no mundo, para ajudar pessoas que contribuem para melhorar o mundo. Então ele usa o dinheiro que ele ganhou com a dinamite para fins destrutivos, para poder melhorar o mundo de algum modo, para tentar minimizar o legado destrutivo da dinamite. Então são pessoas que criaram alguma coisa para uma finalidade, com um propósito, e que viram ser usado para fins destrutivos, que eles não conceberam, que eles não esperavam que fosse usado para isso. Um carro não foi feito para ser jogado contra pessoas na rua, nas praças. Não é esse o propósito de um veículo, de um automóvel. Não é esse o propósito. Tanto que os automóveis inteligentes hoje já vêm com um sistema informatizado que evitam colisão com outras pessoas ou com outros veículos. Porque o propósito não é esse do carro.
Isso não impede que alguém utilize um automóvel para matar outras pessoas. E fazem isso de fato. Eu não contesto isso. Do mesmo modo que usam tijolo, usam chave de fenda, usam martelo para isso. Só que esses instrumentos não foram concebidos para isso. Não me parece plausível que a pessoa que inventou uma chave de fenda pensou assim, olha, eu vou criar isso aqui para parafusar coisas. Só que se alguém quiser matar outra pessoa com isso aqui, também tá tudo bem. Não é isso. E aqui eu vou explicitar o meu argumento. As armas de fogo foram concebidas como instrumento de violência. Portanto, a sua finalidade é a violência. Automóveis não foram concebidos como instrumentos de violência. Portanto, usá-los para tal fim é um desvio de seu propósito original. É um argumento bastante simples. É bastante simples isso aqui. Que alguém pegue um automóvel, um avião e use para o atentado terrorista é um desvio do propósito do avião ou do automóvel. Não é para isso que eles foram feitos. A gente até pode debater se existe isso, né, o telos, né, como diziam os gregos, né, esse propósito original, a finalidade das coisas. E me parece que existe. Um computador não foi feito para jogar na cabeça de alguém. Uma caneta não foi feita para enfiar na goela de outra pessoa. Foi feita para escrever. Quando você usa para outra finalidade, você está desviando do propósito daquilo ali. O fato de você usar uma arma de fogo para matar outra pessoa não é um desvio do propósito dela. Esse é o propósito para aquilo que ela foi concebida e criada e fabricada. Um revólver, uma pistola foram fabricados para disparar contra outra pessoa. Se você pega um revólver e usa para cutucar o teu ouvido, tirar cera do teu ouvido, isso é um desvio do propósito. Uma arma foi feita para matar outra pessoa. Ou para se defender, né, como sentido derivado de alguém que quer te matar. A gente poderia citar exemplos aqui intermináveis sobre isso, de desvios de propósitos de coisas que foram criadas para uma finalidade bastante evidente. Depois a gente entra na questão sobre as causas conhecidas dos homicídios, né? E ele passa a atacar também o uso do termo cidadãos de bem, que eu utilizei ali, de maneira irônica, porque eu não acredito nesse termo, eu acho que é um termo bastante impreciso, é um termo que não designa nada muito específico, como se houvesse cidadãos de bem, cidadãos do mal. Quando eu uso esse termo, é de maneira irônica, porque eu não acho que tem alguma serventia esse termo. Como se houvesse uma distinção muito nítida entre o cidadão do mal, que é quem furta, que é quem rouba, que é quem mata o outro, e o cidadão do bem, que não se considera do mal, sendo que sonega imposto, trai a esposa, acessa a pornografia infantil na internet, espanca a esposa em casa. Então você quer distinguir um do outro ali, sendo que no final das contas, para mim o que há é cidadãos. Apenas cidadãos. Se alguém cometeu um crime é criminoso, se alguém não cometeu um crime não é criminoso. Basicamente isso. Quando eu uso o termo cidadão de bem ali no vídeo, é claramente uma ironia. E ainda sobre esse tema dos homicídios por causas fúteis, eu digo ali que não há algum índice, não há nenhuma informação sobre qual é o número de mortes dessas por causas fúteis que foram feitas com armas de fogo. E ele pergunta qual é a relevância disso, dessa minha afirmação. Se o estudo não apresenta isso, qual a relação entre armas de fogo e homicídios por causas fúteis? E eu explico. Uma das teses do Benê Barbosa é que se houver mais armas de fogo na mão dos cidadãos, haverá menos crimes e menos mortes. O que o Atlas da Violência e alguns outros estudos indicam é que há uma correlação entre menos armas e menos mortes por armas de fogo. O que parece meio óbvio também, né? Se você tem menos armas disponíveis, haverá menos mortes por armas de fogo. E essa é a conclusão que chega o Atlas da Violência. Depois da campanha de desarmamento, o que se viu foi uma redução dos índices históricos de violência com arma de fogo, de homicídios. Em seguida ele diz que o problema do meu argumento é que eu ignoro o fato de que aqueles dados ali se referem apenas a homicídios com causas conhecidas. E eu não desprezo esse fato, eu falo isso. Inclusive eu falo claramente isso. Então a gente tem um estudo aqui que se chama Conte até 10, que foi realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, no qual ele relata, né, quais são as causas de homicídios, conhecidos pelo menos, as causas conhecidas de homicídios. É claro que eu faço uma ênfase ali, porque me parece absurdo que todos os homicídios com causas conhecidas sejam por motivos fúteis. No Acre, por exemplo, isso foi um exagero de fato, mas eu deixo claro no começo ali que se tratam de índices relacionados a homicídios com causas conhecidas. Porque a gente não pode falar daquilo que a gente não sabe. A gente não pode falar daquilo sobre o qual a gente não tem dados. Como é que a gente vai falar dos homicídios sobre os quais a gente não sabe quais foram as causas? A gente tem que falar daquilo sobre o qual a gente sabe. Sobre o qual a gente tem algum tipo de informação, algum tipo de dado, algum tipo de conhecimento. Isso é algo que o Benê Barbosa não faz no livro. Ele fala de casos que não aconteceram. Ele fala assim, quantos casos não foram evitados porque a pessoa estava armada? Como é que a gente vai saber isso? A gente não tem como saber isso. A gente não tem as informações sobre isso. E depois ele faz um cálculo ali para estimar qual foi o total de mortes por motivos fúteis no Acre. E ele estima ali que foi, na verdade, apenas 1/3 dos homicídios por motivos fúteis. E aqui ele comete um erro crasso, um erro bastante grande, na verdade, porque ele encontra os índices totais de homicídios no Acre e compara com os índices de homicídios com causa conhecida. E aí ele chega à conclusão que apenas 1/3 dos homicídios no Acre foram causados por motivos fúteis. Só que a gente não sabe isso. A gente não tem esses dados. A gente não tem os dados daquilo que a gente não conhece.
Pode ser que 50% dos casos no Acre de homicídios sejam por motivos fúteis. Pode ser que seja 60%, pode ser que seja 80%. A gente não tem esses dados. A gente só tem os dados daquilo que é conhecido. A gente não possui os dados totais para isso. Ao tentar me corrigir, ele comete um erro crasso, que é de supor que os 100% de casos por motivos fúteis que a gente conhece sejam todos os casos de motivos fúteis no Acre. Sendo que não é isso. Mais adiante, ele se refere a uma afirmação que eu fiz sobre as causas dos homicídios. E como a gente sabe, né, de acordo com o Atlas da Violência de 2018, nos casos que envolvem criminalidade, a vasta maioria desses casos são guerras entre quadrilhas, são guerras entre facções, ou seja, boa parte dos homicídios que acontecem nessas regiões, por causa de crime, tem a ver com guerras entre facções, entre criminosos, e os mortos são pobres, negros e criminosos. E aí ele desafia a qualquer um encontrar essa informação no Atlas da Violência, porque esses dados não estão lá. Na verdade, não há dados numéricos sobre isso, né? Quantos homicídios foram causados por causa de narcotráfico ou por crime organizado. Mas você encontra algumas afirmações no Atlas de Violência. Ele diz que leu inteiro lá, mas essas afirmações estão lá, olha. Você tem na página 24, ele diz o seguinte, olha, sobre a redução da violência, da criminalidade em São Paulo. Ele diz o seguinte: hipótese da Pax monopolista do primeiro comando da capital, do PCC, quando o tribunal da facção criminosa passou a controlar o uso da violência letal, o que teria gerado efeitos locais sobre a diminuição de homicídios em algumas comunidades. Ou seja, o fato de o crime organizado, o fato do PCC ter controlado São Paulo, ter eliminado as outras facções, os outros grupos, reduziu o número de homicídios, porque já não há mais guerra entre facções. Na página 71 ele diz o seguinte: de fato, existem inúmeros fatores a impulsionar a violência letal no país, como a profunda desigualdade econômica e social, a inoperância do sistema de segurança pública, a grande presença de mercados ilícitos e facções criminosas e o grande número de armas de fogo espalhadas pelo Brasil afora. Ou seja, aqui ele diz claramente, olha, a grande presença de mercados ilícitos e facções criminosas. Na página 38 diz o seguinte, o Atlas de Violência: na brecha deixada por essas instituições, o crime organizado ocupa os espaços e os territórios abandonados pelo Estado. Com isso, o medo passa a justificar discursos cada vez mais radicalizados e ideologizados, e assim a vida perde importância. Em seguida, ele questiona também a afirmação que eu fiz sobre as vítimas, né, que em sua maioria seriam negros, pobres, usuários de droga. E diz que no estudo não há nenhuma menção à classe social, sendo que na verdade há uma menção aqui na página 71, que ele diz o seguinte, olha, de fato existem inúmeros fatores a impulsionar a violência letal no país, como a profunda desigualdade econômica e social. E depois, na página 34, ele fala o seguinte também, o Atlas da Violência, sobre medidas para redução dos homicídios no Brasil. Ele diz o seguinte, olha, esse conjunto de metas e indicadores globais compõe uma agenda para a prevenção à violência no Brasil. Podem ainda ser destacados outros objetivos que, relacionados a áreas de políticas públicas que produzem melhores resultados, podem contribuir para a redução da violência, no tocante à pobreza, à fome, à saúde, à educação, à igualdade de gênero, ao saneamento, à energia, ao crescimento econômico, ao emprego e trabalho decente, à desigualdade e cidades inclusivas. Ou seja, você tem a pobreza, educação, emprego, trabalho decente, desigualdade. São fatores que contribuem para o aumento da violência e da criminalidade e das mortes. A desigualdade social é um importante fator para isso. Isso está no Atlas da Violência. Além disso, eu vou adicionar aqui um outro estudo também, chamado As Motivações nos Casos de Letalidade Violenta na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. E esse estudo diz o seguinte, olha, hoje existe certo consenso entre pesquisadores quando nos referimos ao perfil das vítimas de letalidade violenta, ou seja, são na sua maioria homens, jovens, negros, moradores de áreas carentes. Está na página 4 do estudo, que eu vou deixar linkado aqui na descrição. Na página 5 há um gráfico e você pode constatar que a principal causa de mortes ali, em 21,4% dos homicídios com causa conhecida, no Rio de Janeiro em 2014, estão relacionados ao tráfico de drogas. Ou seja, aqui você tem um outro estudo que apresenta essa informação aqui. Eu vou deixar também linkado aqui um artigo da Gazeta do Povo, do Jornal do Paraná, que diz o seguinte também aqui, olha, que a partir de dados da Delegacia de Homicídios de Curitiba, 74% dos homicídios em Curitiba, com causa conhecida, estavam relacionados ao tráfico de droga, sendo que deste percentual, 71% das vítimas eram usuários. Então, como você pediu informações adicionais aqui, estou apresentando mais 2 dados adicionais que podem ajudar também a ter uma visão melhor do cenário das vítimas de homicídios no Brasil. É claro que a gente pode continuar investigando isso e encontrar mais fontes, mais dados que corroborem essa afirmação. Depois ele afirma que os dados na publicação Conte até 10 são inconclusivos. Talvez tenha razão, talvez sejam dados imprecisos, que não são conclusivos, que não apresentem um panorama em relação aos crimes no Brasil, às causas das mortes no Brasil. E aqui a gente tem que nos fiar no método indutivo para chegar às conclusões. Você vai colecionando dados, colecionando estudos, coletando informações, o maior número de informações possíveis para que você possa chegar a alguma conclusão no final. É assim que funciona o método indutivo. Você parte de dados empíricos, de dados da realidade, de informações que você possui, para poder construir sua conclusão. E isso é algo que o livro do Benê Barbosa não faz.
O livro do Berney Barbosa não trabalha com esse tipo de dados concretos ou que estejam disponíveis. Ele parte de blogueiros pró-armamentistas, de reportagens do Daily Mail, ou surge com informações do nada, sem nenhum tipo de fonte concreta a partir da qual você pode se fiar. Mas se a gente usar uma fonte comum, que foi tanto sua quanto a minha, que é o Atlas da Violência, o que a gente pode ver é que a conclusão desse estudo é que menos armas leva a menos mortes. Essa é a conclusão do estudo. Não é a minha conclusão, é a conclusão do estudo Atlas da Violência, que você também utilizou como referência. O vídeo dessa pessoa ainda prossegue, tem mais conteúdo ali, mas eu já fiz um vídeo bastante longo aqui para refutar alguns pontos iniciais dele. Talvez em algum momento futuro ainda possa voltar e responder ao resto do vídeo dele, mas eu quero que vocês traiam alguma coisa desse vídeo aqui. Primeiro, vocês podem me contestar, vocês podem me questionar, vocês podem fazer vídeo me refutando, de preferência usando fontes também, que sejam importantes. 2, que a gente não tem como trabalhar com aquilo que a gente não sabe, com os dados que a gente não possui. A gente tem os dados e é a partir deles que a gente pode tentar extrair algum tipo de conclusão. Sem os dados, a gente pode inventar qualquer tipo de informação aqui. E os dados por si não dizem muita coisa também. A gente precisa relacioná-los com outras informações para tentar extrair algum tipo de conclusão. E nesse vídeo aqui reforço 2 pontos que eu mencionei no meu vídeo sobre o desarmamento. Que o propósito das armas é matar pessoas. É para isso que elas são fabricadas. Elas não têm outro propósito. Armas de fogo, um revólver, não tem outro propósito a não ser matar outra pessoa. É por isso que ela foi fabricada. Se ela foi usada como defesa, é um sentido derivado da função inicial dela, que é disparar um projétil contra alguém. O segundo ponto, reforçado pelo segundo estudo que eu adicionei aqui, que de fato as maiores vítimas dos homicídios no Brasil, isso envolve também armas de fogo, são jovens, pobres, negros e envolvidos com tráfico de droga. Eu vou deixar na descrição aqui todos os estudos mencionados, o meu vídeo sobre desarmamento, confiram, leiam os estudos, tirem suas conclusões, me questionem, estou aqui. Então um grande abraço para todo mundo, deixa o joinha, assine o canal, deixe seu comentário, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!